Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Olha, vamos mergulhar direto nisso, porque o dia de hoje, 19 de maio de 2026, está entregando um dos cenários macroeconômicos de mais complexos e urgentes que a gente já viu nos últimos tempos. É um verdadeiro efeito dominó acontecendo ao vivo, a geopolítica está ditando para onde o dinheiro vai, os juros globais estão sugando a liquidez como um aspirador gigante e a nossa B3, bom, ela está exatamente na encruzilhada de todas essas forças. Para quem acompanha os mercados de perto, entender essa dinâmica hoje não é só útil, tá? É uma questão absoluta de sobrevivência tática. Imagina ouvir o seguinte: em suporte ventilatório com 1% de chance de sobrevivência. Pesado, né? Essa citação dramática vem direto das autoridades norte-americanas sobre a tentativa de um cessar-fogo com o Irã. Isso mostra, de forma bem brutal, o tamanho colossal do risco geopolítico que está no radar de todo mundo agora. O Estreito de Hormuz continua parcialmente fechado por tráfego comercial e a gente sabe, o mercado financeiro detesta incerteza. A simples chance de uma escalada militar ou um corte na oferta global de petróleo age como um teto de concreto amassando o apetite ao risco no mundo inteiro. Então, para a gente organizar tudo isso, nossa pauta executiva matinal vai ser super ágil hoje. Nós vamos passar pelo tabuleiro geopolítico global, a questão dos juros e o fim do carry, as cotações essenciais sempre focadas naquele retrato vital das 6 da manhã, dar uma olhada nos criptoativos, medir a pressão no cenário brasileiro e, para fechar, traçar o mapa de batalha da B3 para hoje. Começando então pelo ponto 1, o tabuleiro geopolítico global. É simplesmente fascinante ver como as duas maiores potências do planeta estão tentando se equilibrar. A gente tem na mesa um pacote de trégua comercial entre Washington e Pequim com proporções históricas. Pelo lado do alívio, a China aceitou liberar a exportação de terras raras e ainda carimbou a compra de 25 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos por ano até 2028. Isso já deu aquele gás nas bolsas asiáticas hoje cedo. Mas, por outro lado, as tensões continuam firmes e fortes. Os impasses sobre semicondutores e algumas tarifas paralelas seguem vivos. Ou seja, o alívio é ótimo, claro, mas a disputa de fundo pela hegemonia tecnológica continua a todo vapor. Indo para o nosso segundo ponto, juros e o fim do carry. Toda essa tensão no mundo deságua direto no encanamento do sistema financeiro, especialmente nos títulos soberanos. E a força da gravidade aqui é impressionante. Os rendimentos das treasuries americanas estão refletindo com tudo aquela postura do Fed de juros altos por mais tempo. Para você ter uma ideia, o título de 10 anos bateu 4,61%, que é a máxima dos últimos 12 meses. O de 30 anos furou 5,1%. Pensa bem, quando a taxa livre de risco da maior economia do mundo chega nesses níveis, o prêmio para você investir em ações lá fora quase some. É mecânico, o dinheiro sai voando dos emergentes e dos ativos de risco para buscar aquele porto seguro pagando bem nos Estados Unidos. E aí, como é que isso mexe com a alavancagem global? Bom, é aqui que entra o Japão. Durante décadas, a grande jogada era pegar dinheiro emprestado lá no Japão, a juros quase zero, e investir pelo mundo afora, o famoso carry trade. Juro zero era uma lei da natureza por lá. Só que agora o Banco do Japão está lidando com inflação forte e planos de emitir um caminhão de dívida nova. O que aconteceu? O título de 10 anos deles saltou para 2,8%. Com o dinheiro ficando mais caro no Japão e o iene enfraquecido, os grandes tubarões do mercado estão sendo forçados a desmontar de uma vez essas operações de carry trade. É uma onda de liquidação que bate forte no mundo todo, incluindo aqui no Brasil. Agora, o ponto 3, as nossas cotações essenciais da 6. Com essa base estrutural que a gente montou, vamos ver como estão os preços. E para garantir que a nossa precisão seja cirúrgica antes da abertura, todo esse retrato que a gente está olhando é cravado às 6 da manhã em ponto, horário de Brasília. Fica bem claro aqui como a economia real está brigando com o estresse do mercado financeiro. O petróleo Brent está lá consolidado num piso super alto, rodando nos $110, basicamente segurado pelo risco de dar problema no Estreito de Hormuz. O minério de ferro lá em Singapura também está super resiliente, a $110,54, pegando carona nos estímulos da China. Enquanto isso, os futuros do S&P 500 de Nova York caem 0,64%, sofrendo com a alta dos juros que a gente acabou de falar. Para resumir, essas commodities firmes são literalmente o grande escudo da nossa bolsa hoje para amortecer essa fuga de capital. Ponto 4 na nossa lista, criptoativos, o nosso termômetro do risco. Antes da gente focar no Brasil, não dá para ignorar os ativos digitais.
Eles são um verdadeiro canário na mina para o apetite ao risco global. E o clima lá está super defensivo. O Bitcoin deu uma bela recuada para os $76.800, devolvendo parte dos ganhos, e o Ethereum escorregou para perto de $2.100. Aquela alta de juros nos Estados Unidos está secando rapidinho o capital especulativo. Mas olha que detalhe interessante nos relatórios dessa manhã. A Coreia do Sul apresentou um volume totalmente atípico de XRP. Essa moeda dominou as corretoras locais, numa onda puxada quase que 100% pelo varejo, por causa de algumas restrições de alavancagem que eles têm por lá. É no mínimo curioso ver o mercado do outro lado do mundo caçando essas alternativas no meio dessa retração toda. Vamos agora para o ponto 5, a pressão no cenário brasileiro. Trazendo essa fileira de dominóis toda para a nossa realidade, o cenário macro atinge em cheio as decisões do Banco Central, 13,25% ao ano. Dá uma olhada nesse número. Essa é a nova projeção mediana que saiu ontem no Boletim Focus para a taxa Selic lá no final de 2026. É um número que assusta. Colocando em perspectiva, foi uma revisão para cima super agressiva, mostrando que o mercado já sacou que o Banco Central está ficando sem margem nenhuma para cortar juros. E por que deram essa esticada na projeção da Selic? Os motivos são muito claros. Primeiro, o IPCA, a nossa expectativa de inflação, subiu pela 10ª semana seguida e bateu 4,92%, furando o teto da meta. Isso é inflação importada na veia por causa do petróleo lá em cima. Segundo, nosso dólar apanhando muito daquelas treasuries americanas nas máximas. E para completar o combo, 2026 é ano de eleição, né? O mercado já está cobrando um prêmio de risco maior na curva de juros por receio de gastos fiscais que costumam rolar nesse período. É basicamente a tempestade perfeita para manter nossos juros nas alturas. Finalmente, ponto 6, o mapa de batalha da B3. Com o macro devidamente mapeado, bora para a parte tática para quem vai operar a abertura de hoje. A mistura de um S&P 500 caindo e o nosso fundo EWZ lá em Nova York, mostrando uma volatilidade enorme, aponta para uma abertura mais na defensiva por aqui. A projeção é de um gap de baixa no Ibovespa, algo moderado, entre 0,30% e 0,60% negativos. A boa notícia, como a gente viu antes, é que o paredão de commodity está segurando empresas de peso no nosso índice, impedindo um tombo muito maior. Quando a gente joga a lupa nos mini-contratos no gráfico de 60 minutos, as histórias são diferentes. Para o mini-dólar, o WDO26, a bússola aponta um viés mais lateral, com uma leve quedinha para o lado da venda. Ele está sentindo o peso das últimas resistências. Já para o mini-índice, o INM26, mesmo estando naquele canal de baixa chato e prolongado, no curtíssimo prazo ele está ensaiando um viés comprador de repique. Está tentando ali achar um chão firme para poder respirar um pouco. Aprofundando no dólar, o WDO26. As trincheiras táticas estão bem claras. Ontem ele fechou praticamente cravado no 5.007. O primeiro teste de fogo vai ser no suporte psicológico ali na casa do 4.998. Olhando para cima, quem trava a subida é a média de 50 períodos, servindo de resistência dinâmica na faixa dos 5.010. Agora atenção, se entrar fluxo comprador forte e ele fechar com convicção acima de 5.049, pode esquecer esse viés de baixa de curto prazo. Ele invalida a queda e volta para a estrutura de alta. Já no mini-índice, o WIN-MN26, aquele fechamento lá no 179.530, conseguiu vencer o primeiro suporte, que agora fica defendendo ali na região dos 178.747. O alvo dourado de quem está comprando esse repique é a resistência da média de 50, que está lá em 180.624. Mas muito cuidado com o abismo. Se o mau humor global falar mais alto e o índice perder o patamar crítico dos 177.911, toda essa tentativa de repique vai para o ralo. Esse é o limite que, se rompido, escancara as portas de vez para a queda estrutural. E com isso, a gente fecha esse nosso mergulho estrutural de hoje. O que temos na mesa é um verdadeiro choque de titãs no mercado. De um lado, essa sucção gigantesca de dinheiro causada pelos juros nos Estados Unidos e no Japão, gerando uma fuga de capital bizarra. Do outro, um escudo incrível formado pelas commodities, segurando as pontas da nossa bolsa. Somado a essa nova realidade da Selic, o tabuleiro está montado. E a pergunta de ouro para o dia de hoje e, francamente, para o resto de 2026 é essa. No meio dessa guerra de forças gigantescas, qual peça desse dominó vai ceder primeiro e cravar a tendência para o longo prazo? Fica aí a provocação para a gente refletir. Excelentes estudos para todo mundo e até a nossa próxima análise aprofundada.